E aí, tudo? Como vocês estão? Estamos começando aqui mais um quadrinho do Se Arruma e Fala, Maquia e Fala. No caso, estou colocando um cinto. Sinto muito, estou colocando um cinto. Eu comecei a abrir isso aqui para falar, né, um pouco e me arrumar e dar dicas de maquiagem para mim mesma no futuro, porque, né, se trata de um canal um tanto quanto secreto. E então é isso. Eu gostei dos últimos que eu fiz, que eu consegui. Eu gosto desse jeito de conseguir improvisar com produtos baratos e criatividade, sabe? E cagar um pouco para regras de cores. Eu acho que a moda, a maquiagem, tudo tem que servir a nós, não a gente se encaixar, sabe? Acho que fazendo as coisas honestamente, comprando suas coisinhas baratinhas, né, com seu dinheiro honesto, é o importante. E claro, prezando por produtos com o mínimo de segurança, né, de validade, essas coisas, hipoalergênicos e tal. Então, eu também queria aproveitar para falar um pouco sobre algumas reflexões, né? Enquanto isso, eu vou passar o primeiro lápis de olho, que eu tô sem nada. E é um lápis da Ruby Kiss. Eu tô achando ele um pouco mate demais. Ele é a prova d'água, ele é difícil de sair. Mas ele é bom porque tem esse esfumo aqui, né? Essa borrachinha de esfumo. Então é bom para ter na bolsa para fazer um get rapidão, né? Tô sem meu espelhinho pequeno. Vou usar esse aqui. E assim, falando sobre maquiagem, falando sobre dicas, mas também falando sobre comportamento, sobre reflexões importantes que eu acho que são válidas, né? Não vou conseguir apoiar o trem aqui, que ótimo. Enfim, essa é a parte que eu não enxergo absolutamente nada, quase. E eu vou falando com vocês, enquanto isso eu gosto de dar uma molhadinha aqui na ponta, deixar a ponta bem limpinha, sem pelo, sem nada. Às vezes eu até dou uma molhadinha nela na ponta, assim. E vamos lá, né? Eu acho que assim, na vida a gente precisa entender que a gente consegue configurar alguns moldes, assim, de vida, sabe? No sentido de que tem hora que a gente tá tão namorado, tão sobrecarregado, sabe? Que a gente fica com a impressão de que tá dando tudo errado, que nada importa, assim, que não vale a pena, sabe? Porque o reconhecimento não vem, ou quando vem é de uma maneira atropelada, sabe? A gente vem mais uma lista de cobranças. Isso assim, na vida profissional, na vida amorosa, na vida parental, né, com seus pais, para quem tem filhos, né, sobrinhos, enfim, cônjuges, amigos. Esse ano eu tô passando vários perrengues aí com amigos que eu nunca tinha passado, né? De mal entendido, da pessoa simplesmente querer dar um get out, assim, sabe? Um time, ficar longe. E isso pra mim eu sofro muito, porque eu sou muito apegada, eu gosto de ver, eu gosto de conversar, eu gosto de áudio. Aí de repente, duas grandes amigas deram um tempo, assim, uma afastada, e isso mexe bastante comigo, né? Eu sou uma pessoa um tanto insegura e eu tenho um pouco de medo de não conseguir reconquistar, enfim. Só que às vezes a pessoa também tem o direito, né, de não querer ou às vezes não é sobre nós, às vezes é sobre o momento da pessoa, né? Por isso que eu acho que você tá bem, é a primeira maquiagem que a gente tem que passar. É autoconfiança, é alguma relação com a espiritualidade, nem que seja de negação, sabe? De, eu não acredito. Porque aí você já se blinda e tem algumas coisas que eu realmente não acredito. Mas tem outras que fazem muito sentido pra mim, porque eu experienciei essa relação específica com a espiritualidade. Porque faz sentido pra mim, né? Mas eu não sou essa de ficar, querendo converter as pessoas pra pensar exatamente o que eu penso, quando eu penso. Mesmo porque a gente muda de ideia bastante. Então eu tô falando de vários assuntos aqui, né? Enquanto eu passei a primeira camadinha do Kiss
Kisses da Ruby. E essa semana também eu comprei um roxinho, que tava super na promoção. Promoção e promocinho. Caneta Bic. Eu também gosto muito de comprar caneta Bic. O meu batom é meio nude, um nude mais queimado. Ele é super coringa, adoro ele. Eu tô tentando fazer uma técnica de não borrar, pra não ficar marca nos dentes, né? Esse aqui é um roxinho da Vivai. Eu passei um dia só ele, porque eu acabei pondo só ele na bolsinha. E aí eu trabalhei o dia inteiro só com o lápis roxo. Até passei um pouquinho no contorno da boca, então fiquei toda roxa. Mas assim, ele sozinho no olho, ele é um pouquinho diferente, assim, sabe? Ele não é como um lápis preto, um lápis marrom. Ele é diferente, né? E eu tô fazendo isso de passar ele depois do... Ai, que aflição, viu? Só a parte branca do olho. Depois do preto, né? Eu gosto de passar o lápis assim, que é um pouquinho mais cremoso em cima do preto, porque ele, naturalmente, com o passar do dia, ele vai dando uma derretida, você acaba passando a mão no olho, e aí é esse efeito que é legal também, né? Eu coloquei todos os pincéis atrás da câmera, que beleza, aí vai escorregar o celular. Então, eu vou meio de qualquer jeito, né? O roxo e o preto. E eu vou passar um pouco do marrom. Eu quase comprei uma paleta de sombras marrom. Mas aí eu falei, cara, será mesmo que essa é a prioridade da minha vida? Porque assim, eu não sei se pra vocês, mas o dinheiro é uma coisa que ele é muito... Como é que fala? Assim, não só o dinheiro, né? Mas compras, né? Compras é uma coisa muito perniciosa, assim, muito, sabe? Capciosa, assim, a gente acha que precisa, mas não precisa. E eu gosto de maquiagem, eu gosto de comprar coisinhas. Mas, assim, eu tenho outras, então eu posso substituir, ó, que nem aqui eu vou usar esse aqui que é de blush. Só que eu acho ele muito laranja pra blush. Eu até tô usando ele um pouco, mas... Tipo, ó, ele dá um efeitinho legal aqui de sombra também, tá vendo? E aí eu vou pegando um pouco, borrando aqui um pouco do comecinho aqui, da raiz dos cílios, né? E por ser uma sombra, um lápis, o de baixo, né, o preto é mais mate, sequinho, e o roxo é mais cremosinho. Então, ele vai soltando um pouquinho essa profundidade da pálpebra mais móvel, né? Que aqui é como se estivesse cobrindo o côncavo. Toda a pálpebra que cobre os olhos, né? Toda a íris, né? E, enfim, tá vendo aí? Eu vou dando uma ajeitadinha. Quando você fizer o movimento de dentro, né? Dentro do nariz, em direção à orelha, cuidado com a mão. Quando você fizer o movimento da orelha em direção ao nariz, é força. Porque você vai tirar, só que assim, vai vir resíduo pra cá. Então, por isso que é bom pra quem faz base de rosto, né, mesmo, deixar pra passar a base depois de fazer os olhos. Porque senão você vai pingar um monte de pó de sombra em cima da base que você já fez. Então, tipo, esse movimentinho aqui, e assim, de leve. Eu vejo muita gente nos tutoriais, assim, avacalhando os olhos, entendeu? A região dos seus olhos. É devagar, né? Mas eu gostei desse efeito aqui. Aí, tipo assim, o marrom, ele é uma sombra muito coringa, assim. Ele vai com qualquer roupa, vai com qualquer pele, sabe? Então, eu também parei de usar uma sombra, porque me lembra uma pessoa que eu não sei se gosta mais de mim. Eu fico tão sentida, sabe? Mas, enfim, a gente tem que parar de querer validação, né, o tempo todo. Eu vou pegar a roxinha pra passar em transição, né, desse que era blush. E aí eu vou fazer uma transição aqui bem no marcador, ó, tá vendo? Você abre os olhos e sente aqui a marcazinha, que o pincel dá uma encaixadinha, assim, tá vendo? Então aí já vai ficar uma transição desse meio laranja pra esse meio lilás aqui, né? E eu ainda queria finalizar com uma mais escura, mas eu acho que eu vou pra uma mais clara, porque, não sei, eu acho que eu tô vendo pela câmera, né? Porque pelo espelho ali, eu tô, tipo assim, quilômetros de distância do espelho, então eu não consigo ver.
Então eu tô vendo aqui pela câmera mesmo. O que vocês acham? Um meio laranja com meio lilás, nada a ver ou tudo a ver? Acho que a maquiagem tem que ser assim meio intuitiva, né? Tipo assim, ai, vamos ver o que que dá? Vamos tentar, vamos testar? Ficar cagando a regra, a vida já tem tanta regra. Caiu de novo o celular. Eu acho que, tipo, tem uma frase que eu converso com o meu crushzinho querido. Ah, meu Deus. Que é, tipo, tudo eu coloco. Eu pago meu imposto de renda direitinho. Então eu tenho o direito de ser esquisita, eu tenho o direito de ser, sei lá, do jeito que eu quiser ser, sabe? Não tô fazendo mal pra ninguém, não tô prejudicando ninguém, não tô pagando meu imposto de renda direitinho. Então, vou usar aí uma sombra um pouco mais metálica agora, que é mais puxado para um laranja, e vou fazer o interno aqui, ó. Aí eu vou pegar esse lilazinho, misturar com um pouco do laranja, e vai ficar um pouco mais brilhante aqui na parte interna, né, dos olhos. E aí aqui a gente vê como o acabamento da maquiagem, ele é um grande segredo, né? Eu nem vou usar mais esse aqui, eu vou usar... Queria uma sombra mais clara. Mas eu tenho uma outra sombra marrom aqui e eu tenho um glitter. E esse glitter é comestível. Foi de um carnaval que eu tava numa pira ecológica, assim. Eu falei assim, vou comprar um glitter numa loja de bombom, sabe? Que faz bombom artesanal, essas coisas assim. E vou usar... Porque aí o glitter comestível, ele é mais ecológico, né? Quando vai no banho e aí você pode passar. E aí aqui, ó, tá vendo? Você vai... eu peguei bem... Tá bem acabando esse aqui que eu uso bastante. E eu vou passar aqui, ó, na região do supercílio, né? Entre a sobrancelha. Minha sobrancelha é bem fininha, inclusive precisava tirar uns fiozinhos, mas assim, a preguiça é gigantesca. Então vai assim mesmo. E eu uso um óculos gigante também, então eu fico 30 horas fazendo maquiagem e o óculos cobre, mas tudo bem. O importante é ser feliz, ter saúde, tentar fazer as coisas e pagar o imposto de renda direitinho. Isso porque eu acho que esse ano eu nem vou pagar imposto de renda, porque eu nem recebo tanto assim. Mas é isso. A gente vive honestamente, não tira nada de ninguém, busca ser o melhor. E aí, conforme o tempo vai passando, alguns amigos enjoam de você. Eu já falei isso, né? Por isso que a gente não pode enjoar da gente, entendeu? Tem que fazer coisa nova. Eu mesmo já planejei aí uma aula de bateria. Não sei se eu vou conseguir pagar. Tinha outras coisas pra fazer na minha vida? Tinha. Mas assim, às vezes eu tô numa depressão gigantesca e aí eu coloco uma música. E aí eu coloco a música e eu automaticamente vou na linha da bateria, entendeu? Tinha uma época que eu tava muito na pira da flauta transversal. Eu precisava passar pela experiência. Abri mão de um monte de coisa pra poder fazer o curso de flauta transversal, entendeu? Pra poder pagar minha flauta. Fiz meu pai ir comigo até a 13 de maio, lá, Teodoro Sampaio. Fiz um monte de coisa. E aí realizei meu sonho de ter minha flauta. Sabe? Pude continuar? Não. Então aconteceu um monte de coisa. Mas eu tenho isso no meu currículo. Fiz as aulas, comprei a flauta, tive a flauta, me apresentei com a flauta. É um sonho, entendeu? E agora no meu coração tá vindo o negócio da bateria. Principalmente por conta dessa coisa do coração, entendeu? Tipo, nosso coração já nasce batendo, sabe? O primeiro órgãozinho ali é uma bateria. Então, é muito poético isso, sabe? Pra mim. E aí, por que não, né? Vamos apertar daqui e dali, se eu conseguir, tiver condição de pagar, porque eu já fiz aula experimental. Aí eu vou passar o glitter comestível. Ele é bem bonitinho, bem holográfico, tá vendo? Aqui na região. E aí eu já fiz aula experimental na School of Rock, que é maravilhosa, que é uma franquia, né? Tem na Alta Boa Vista, tem Guarulhos, tem um monte. E aí você já vai fazendo as aulas, se ensaiando pra show, é muito legal. E é muito caro, e faz sentido ser caro, sabe? Tipo, é de muita qualidade as aulas lá, a estrutura. Aí tem uma outra escola aqui em Guarulhos também, que é muito boa, mesmo. Aqui em Guarulhos tem muita escola boa de música. E aí, só que ainda assim, ela também ainda não tá onde eu conseguiria bancar. Aí eu achei essa, que é um pouco menos, e que fazendo um plano trimestral lá, você consegue mais desconto, enfim. Por que não, né? Vamos tentar. O bom é que a aula experimental é de graça, e aí, nossa, tem um vídeo no YouTube, um canal, né, que é um cara que ele faz aula experimental. De tudo! Eu falo, meu Deus, genial, genial, sabe? Ele fez aula experimental de canto,
ele fez aula experimental de tênis, ele se enfia em cerâmica. E o canal dele é isso, é ele fazendo aula experimental, de graça. Eu acho isso excelente, eu acho que a gente tem que sair das redes aí, de ficar olhando a vida um do outro, assim, demais. Um pouquinho ok, né? De quem inspira, né? De quem, sei lá, agrega. Mas tem um determinado momento que você fica meio assim, só assistindo, né? Não, mano, não. A gente tem capacidade de produzir também. E é isso, e aí eu quero fazer aula de bateria. Gostaria muito de fazer. Queria voltar à dança também. Então, a minha maquiagem de olhos ficou assim. Eu não passei a máscara de cílios, então ficou um pouco apagado mesmo. Então eu vou passar, deixa eu ver. Eu tenho essa aqui da Isis. Não, é Ziz. Só Ziz. Ela tem o pentinho assim, bem fininho, tá vendo? E aí, gente, aqui, ó, o segredo é passar várias vezes. Vai ver a boquinha de gato. Dá uma levantadinha no olhar. Se a gente não se validar, né, gente? Ninguém vai dar bola pra nós, não. Tá entendendo? Assim, na verdade, ninguém dá bola pra nós. Essa que é a verdade. Porque até nem aí. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas, né? Então, temos que fazer o nosso melhor, buscar, né? Mas assim, não se apoie, sabe? Não apoie todas as suas esperanças da vida no seu trabalho, em um amigo, em um crush, em uma crush, sabe? Em uma coisa só, num projeto só. Vai pondo, vai despejando. Entendeu? Seja um bom amigo, seja um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, busque fazer o seu melhor, mas assim, pode já acontecer da pessoa X tá de ovo virado e desculhambar tudo em você, entendeu? Ou em questão de trabalho também, ninguém é insubstituível não, sabe? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência a ser muito próximo, né? A pegar amizade muito rápido, né? Com as pessoas. E isso não é que não é bom, mas assim, um pouco de, como é que fala? Seguro morreu de velho, sei lá essas frases aí, né? Eu vou pegar um marrom para dar uma marcadinha aqui, assim, só. Bem suavinho. Tipo, não é que não seja amigo, não sei do que, desconfie, mas assim, não se entrega tanto, porque atender as expectativas no trabalho, no mundo corporativo, é muito difícil, sabe? Eu acho que em qualquer área é muito difícil, é muita coisa, sabe? E assim, atender as expectativas, sejam elas quais forem, entendeu? E assim, entre você e outra colega de trabalho tem o salário ali, sabe? Tem questões muito importantes ali, sabe? Querendo ou não, todo mundo trabalha na mesma empresa e a conta vai chegando, né? É pro mesmo CNPJ, aquela coisa. Então, tenha calma, sabe? Tenha calma, tenha parcimônia, tenha... Isso eu falo pra vocês, porque eu sei que eu vou assistir esse vídeo depois e eu mesma vou ouvir e vou lembrar que eu já tinha esquecido que é importante a gente ter parcimônia, ter cautela, não entregar nosso coração, assim, pra ninguém. E em relação de trabalho também, não esperar ficar feliz ou ficar satisfeito só quando alguém admirar o nosso trabalho, né? E também não buscar melhorar só quando alguém reclamar do nosso trabalho. Buscar melhorar sempre, mas tentando se preservar ao máximo. Porque nós somos substituíveis e é muito fácil, né? Tentar. O emprego tá muito difícil, né? Então, a gente pode, né? Há uma possibilidade de ser despedido, de ser mandado embora, isso é real. E também
outras coisas podem acontecer, né? Então a gente às vezes acaba confundindo um pouco, né, o ambiente de trabalho como uma segunda família, como um segundo ambiente de colegas muito próximos e muito amigos, e pode ser que sim, que sejam pessoas boas, mas ainda assim são pessoas do âmbito profissional. E para isso a relação tem que estar definida como profissional. Colega, amizade, respeito, mas ainda assim tem muita coisa em jogo ali, né? É o trabalho das pessoas, é o ganha-pão das pessoas, então, das famílias. Então, e o seu ganha-pão também. O que você se dedicou anos estudando e pagando e indo. Então, né, é bom não ter muitas expectativas na parte sentimental, assim, né? Não deixar ir nada pro lado sentimental, pessoal, porque a gente vai se frustrar muito se viver assim, né? Então, é muito importante colocar as pessoas nos lugares certos, nos assuntos certos. Eu acho que foi isso que eu pequei um pouco, né? De achar que tem amigos que vão completar todos os quesitos, ali vão falar sobre todos os assuntos. E não, tem amigos que eu sei que se eu falar de determinado assunto vai ser um climão horrível, sabe? Então é melhor eu falar de assuntos que a gente tem em comum, do que nos aproximou, de lembranças, de planos legais, né? De ficar de muita reclamação. Então, é bom a gente ir se blindando, assim, e eu acho que tem uma coisa que era para começar o vídeo falando isso e não falei, acho que eu falei bem pouco, mas é de escolher, de configurar os moldes da vida, né? Os modos de vivência, que é a vida vai ser fácil, entendeu? A vida vai ser fácil, a vida vai ser alegre, a vida vai ser factível. Ao mesmo tempo eu fico pensando, não busque facilidade na vida, a vida não é fácil, a vida é injusta, o mundo é injusto. Mas em alguns momentos eu preciso pensar dessa forma, do tipo, eu vou tentar facilitar. Isso aqui é um problema gigantesco, é um problema gigantesco. Mas eu vou tentar tirar algum proveito disso aqui, eu vou me pôr em movimento, no sentido de que as coisas vão precisar caminhar. Então é melhor que elas caminhem eu minimamente alegre, sabe? Eu minimamente feliz com as coisas, ou minimamente ok, minimamente, que bom que eu comi, que bom que todo mundo na minha família tá bem, tá com saúde hoje, que bom que eu consegui, tô com um problema no joelho. Por exemplo, você fala ainda bem, você só fala ainda bem, entendeu? Tipo, você se blinda com que não sei o que lá, que o Brasil, que não sei o que lá, porque na educação, não sei o que lá, porque o professor, não sei o que lá. Não, se blinda, entendeu? Se blinda. Ainda bem que, eu tô com dor no joelho, ainda bem que eu consegui comprar uma joelheira. Eu consegui trabalhar, pus a joelheira, fui trabalhar. Mas não sei o que lá, é feriado, não sei o que, mas PJ não ganha em casa. Ainda bem que tinha o feriado, porque eu preferi não trabalhar, né? Eu prefiro não ganhar e ter o feriado do que se hoje tivesse que trabalhar. Nossa, ia ser muito importante, foi muito importante ter esse feriado. Mas PJ não ganha pelo feriado. Mas não é bom ter um trabalho? Tanta gente gostaria hoje de ter um trabalho e não tem, sabe? E eu tenho a expectativa de continuar nesse trabalho. Mas poderia estar em condições melhores, não sei o que lá, porque você estuda tanto, não sei o que lá. Sim, mas a gente tá buscando. E se a gente não valorizar o que a gente já tem, a gente perde, entende? A gente tem que valorizar enquanto a gente tem. Então, eu tenho esse emprego, né? Eu já rezei por passar na entrevista desse emprego. Eu já rezei para continuar. Eu já rezei para pegar mais aulas. Eu já pedi muito a Deus para que eu tivesse num ambiente em que as pessoas fossem sinceras comigo, né? Num ambiente em que eu conseguisse menos crianças por sala, porque eu conseguiria dar mais atenção para cada criança. E tem muitas coisas que passa batido, a gente não percebe que estão acontecendo. Está acontecendo muitas coisas que eu pedi. Então, as dificuldades elas vão vir, mas eu preciso também notar que há muitas pessoas me ajudando, há muitas
muitos fatores contribuindo para que as coisas fluam de uma maneira legal, de uma maneira em que eu não me sinta só, né? Em que as expectativas vêm, os desafios, as dificuldades vêm, mas por mais que tenham coisas difíceis, a gente consegue também ser visto pela tentativa, né? Então, ainda bem que foi assim, ainda bem que eu tenho outras amigas, né? Eu tenho essas que estão mais afastadas, mas eu tenho outras que ainda estão próximas, que ainda mandam áudio, que ainda respondem, né? Que não dá pra se ver na mesma frequência que eu gostaria, mas quando a gente se vê é um tempo de qualidade muito bom. E eu sinto que a gente não precisa performar, sabe? Uma pra outra. A gente é a gente, entende? A gente só é. Tipo, eu não sou a professora Clarice. Eu não sou a namorada de não sei o que lá. Eu não sou a irmã de não sei quem. Eu sou a Clarice. Só. Isso é o suficiente pra elas. E elas também é o suficiente pra mim. Então, em questão do meu trabalho também. Eu acho que o fato de você continuar mais uma semana, mais um mês, e você ter coisas a resolver continuando ali no ambiente, também é um bom sinal, né? Também é um sinal de que as pessoas valorizam, porque o mercado de trabalho tá muito difícil. As pessoas que acham que é só manter a faculdade, não sei o que lá, não sei o que lá, e a escolha daqui. Não, a gente não tem tantas escolhas assim. A gente não tem tantas opções assim. Então, valorize, agradeça, observe, peça para os anjos protegerem o seu ambiente de trabalho, a sua família. Agradeça, agradeça, agradeça. Sempre diga ainda bem, ainda bem, ainda bem. Porque há uma tendência enorme de tudo confluir pra gente reclamar mais. Uma situação ruim, constrangedora, desagradável, ladeira abaixo, depressão extrema, né? Por quê? Porque toda a minha certeza de vida, de propósito estava ali, em cima daquela questãozinha do meu trabalho, entende? Só que a Clarice, ela não é só o trabalho, entende? Uma das minhas partes é o meu trabalho, que é muito importante, né? Muito importante. Eu estudo para isso, a gente prepara a aula para isso, a gente faz tudo para ser o melhor professor do mundo, mas a gente ainda é um ser humano. Eu ainda tô na configuração humana, né? Então eu vou cometer erros, eu vou estar longe das expectativas, muitas. Mas eu estou ali, eu estou firme, eu estou presente, eu estou tentando. E mais de uma pessoa vê. Eu acho que a sensação maior do pertencimento é quando você percebe que é visto, que é notado, aqueles 3 segundos de presença, né? Entre você e a bolinha ali, o olho olhando você e identificando outro ser humano. Não é um gato, nem um rato, não é uma nuvem, não é um sapo, não é uma flor, é outro ser humano, a outra alma ali interagindo com a minha, que vai deixar marcas na minha e eu vou deixar marcas nela. Então essa sensação de pertencimento, ela é ímpar, porque a gente não sabe se vai se ver amanhã, como que vai estar amanhã, o que vai ter acontecido. Então a gente podia também aprender a ser um pouco mais generoso uns com os outros, independente da idade, independente de tudo, sabe? Eu acho que eu aprendi muito isso de observar com os animais. Eu tenho gatos, já tive cães. Eles nos olham profundamente, né? Gato, cachorro olha profundamente nos olhos. E algumas crianças, em alguns momentos, em algumas idades, também olham muito pra gente dentro dos olhos. Idosos também. Então, acho que passa um gap, assim, de tempo que a gente esquece de olhar nos olhos, sabe? É desafiador, mas é importante, porque é dentro dos olhos, é dentro da conexão de presença que a gente entende que a outra alma ali é um encontro, sabe? Que é um encontro que eu, pelo menos, entendo que é um reencontro, entende? A importância de valorizar esse reencontro. Então, valorizar isso, entender que a gente está na configuração humana e entender que tudo é efêmero, tudo é extremamente passageiro, sabe? A gente não tem controle de quase nada, sabe?
Então eu preciso dar uma configurada assim, de falar assim, isso é difícil, isso tá me deixando com uma sensação de vazio, de sem sentido, de mal, tô me sentindo uma incompetente, tô me sentindo ruim, mas eu não sou só isso, sabe? Se você recortar a minha vida, teve Clarice antes de eu entrar na faculdade de pedagogia, teve Clarice antes de eu entrar nas escolas que eu estou hoje, teve Clarice antes de eu conhecer determinadas crianças, e vai ter depois. Eu espero, né? Isso é só Deus que sabe, né? O quanto a gente vem, quando a gente vai embora daqui, né? Dessa experiência. Mas a gente tá presente, sabe? A gente tá tentando. E, e eu acho que esse é o conselho final pra mim mesma e pra quem vê esse vídeo. Não deixa essa sua confiança, autoconfiança na mão de ninguém, nem na mão de nada, nem em cima do seu trabalho. Quando você vai se definir, você não se definir primeiro pelo seu trabalho, nem pela sua posição, seus papéis sociais, filho, namorada, esposa, mãe, tia, professora, madrinha. A gente é. Nós temos uma possibilidade de existência extremamente gigante, pouquíssimo explorada, né? Então a gente pode muito mais do que tem feito, principalmente pelo planeta, pelas próximas gerações. Quem come tâmaras, quem planta tâmaras não come tâmaras. É um provérbio árabe. O que eu tô plantando, né? Para daqui 100, 200 anos. É importante essa sensação de que a minha existência é maior do que, do que o capital financeiro que eu gero, ou produzo, ou consumo. E muitas vezes fica só nisso, né? O capital final. Ou as relações, o quão válida, o quão boa, o quão bem falam de mim. Se não tiver nada de bom pra falar de mim, ou se não tiver nada pra falar de mim, ou se eu não gerar nenhum capital financeiro, a minha existência valeu de alguma coisa? Olha que coisa. Pra mim, eu fico cucada com isso, sabe? E eu não queria. Não queria. Eu queria existir. Queria fluir. Queria existir sem esse peso, sabe? Sem essa sensação que eu senti novamente essa semana. Que é. Ah, um amigo tal tá mais distante. Pronto, eu que sou o problema. Eu não sou uma boa amiga. Ah, fulaninho de tal do trabalho reclamou tal coisa. Eu não sou uma boa professora. Eu não tô fazendo tudo o que tem que ser feito. Eu sou péssima, né? Ah, não sei o que, pai e irmã, não sei o que, tá meio distante. Eu sou uma irmã ruim. Eu sou uma filha ruim. Tudo volta pra mim. E às vezes não. Às vezes não, sabe? Em questão do trabalho, ó, você precisa fazer isso, isso acabou. Você é profissional. Você não tá ali pra agradar. Você tá ali pra fazer o que tá feito. Entendeu? Em questão de amigos, questão de parente, pergunta: o que eu posso fazer pra melhorar? Ah, não quero falar agora. Então tá bom. A hora que você quiser falar comigo e eu puder fazer algo pra melhorar nossa relação, porque eu sinto sua falta, a gente senta e conversa. Fora isso, o que mais eu vou fazer? O que é que mais eu vou fazer passando o tempo da minha vida que não vai voltar mais, tentando melhorar a minha relação com você? Só que assim, relação, por mais que eu tente ser melhor, vai ter um momento em que tem que ser você. Tem que ser o outro, porque é uma relação. Não existe relação sozinha. Posso tentar. Pra mim, eu tô sendo a melhor amiga do mundo, mas pra você não. E aí eu tenho que o quê? Se eu tô sentindo falta e eu não posso ter a companhia da amizade da pessoa, aí eu tenho que dar espaço pra pessoa. Dar espaço pra pessoa. Quando ela quiser, ela vai voltar e vai falar comigo. E se eu sou uma pessoa que tem necessidade social de sair, de falar, de ter amigos e convivência, eu preciso procurar outras pessoas. Né? Porque é uma coisa importante pra mim. Ter relações pessoais. Isso é importante pra mim. Isso é ouro, é mais que ouro, sabe? Isso é uma das coisas que as pessoas vêm estudando, os médicos vêm estudando, que o quanto é importante ao longo da vida, a passagem do tempo, você ter relações sociais de qualidade. Né? Mas para que você tenha relações sociais de qualidade, você precisa ser uma pessoa que tá bem consigo mesma. Entender que você é maior do que essas coisinhas que a gente vai pontuando aí nos papéis sociais. Nós somos mais que isso. A existência é gigantesca. Então eu queria que a próxima semana, porque vai vir chumbo, sempre vem, né? Vai vir chumbo, vai vir reclamação. Ou às vezes a indiferença também é horrível. Quando ninguém fala nada, quando nem reclama, nem elogia, fica um marasmo, sabe? E aí parece que você é invisível, né? É uma sensação horrível também. Dizem que o pior que o ódio é a indiferença.
Então, essa é a experiência que a gente tem. A vida é assim. Poderia estar muitas coisas extremamente impossíveis. E ainda não estão impossíveis. Elas ainda estão no campo da dificuldade, do problema de autoestima, do problema de autoconfiança, de problemas emocionais, de questões financeiras. Mas não é um problema de saúde, de não conseguir respirar, não conseguir comer, não conseguir se locomover, problemas gastrointestinais, problemas de ordem mental. Não. Então é importante, toda vez que não for nenhum desses problemas, não tem ninguém que você, da sua família ou mais próximo, numa situação de doença, de problema, de questão, né, de violência, sabe? Não tem, de risco alimentar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm risco alimentar. Um mundo que produz às vezes o triplo de alimento que precisa. E aí tem pessoas que passam insegurança alimentar, né? Isso é terrível. Isso pra mim é uma das coisas que eu fico pensando que eu nasci e vou morrer dentro de 100 anos e algumas pessoas ainda vão continuar com insegurança alimentar. Isso é horrível, sabe? Então, enfim, eu misturei vários assuntos, mas a mensagem é essa. Tentar que a próxima semana não seja esse peso gigante. Quando vier uma crítica, quando vier uma coisa, sabe? Seja em qualquer área da vida, eu não posso desmoronar, sabe? Eu não posso perder o brilho da vida por causa de um setor da vida, porque a vida é gigante, a existência é gigante. Então ela não pode estar apoiada em uma coisa só, ou na necessidade de validação do outro, essa coisa da personalidade de dependência do outro. Então eu acho legal esse exercício da escrita terapêutica, dos vídeos, de falar comigo mesma, porque ao falar a gente se ouve, ao se ouvir de novo a gente já reflete, você escreve um monte de baboseira, depois você lê e fala, não é bem assim, e se pôr em movimento, né? Precisa se pôr em movimento, porque o coração tá movimentando, tá batendo, você precisa canalizar a sua energia para algum lugar. Se você não canalizar, setores do seu cérebro que estão desregulados por conta de questões hormonais, às vezes, vão levar toda essa energia para depressão. Então, esse movimento de não deixar ir para depressão, ou de um passo para depressão e dois para resistência, um passo para depressão e dois para resistência, tipo, porque se for eu contra mim mesma, aí vai ficar mais difícil ainda.